Fala pessoal, como é que vocês estão? Otávio aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui dos Bastidores. Muito provavelmente os próximos vídeos eles vão ter um cenário parecido. Por quê? Porque eu estou usando o intervalo de uma das aulas que eu tenho aqui na escola de música que eu dou aula no Brooklyn para falar de vários temas. Eu sei que tem muita coisa pra gente falar, tem muita coisa que eu quero falar. Eu tenho uma lista no meu celular de temas que eu quero falar. E eu tenho tido um retorno muito legal. Pessoas têm mandado mensagens no Instagram, no WhatsApp, sugerindo temas e fazendo perguntas também, para além de vocês que estão comentando aqui. Então, obrigado. Quero falar de uma coisa que talvez seja mais só uma experiência que eu tenho passado recentemente, com uma reflexão, não sei. Eu acho muito engraçado porque de tempos em tempos, nesses últimos anos, às vezes eu decido fazer algum concurso. E eu tenho gostado muito de concursos abertos. Concursos onde qualquer musicista pode participar, independente do seu instrumento, e alguns deles são até sem limite de idade também. Mas o fato é, teoricamente, eu sei que isso é muito difícil de ser avaliado, tem várias questões que podem ser colocadas aí, e concurso em geral é isso. Toda vez que você passa por um processo de avaliação, você tem que se perguntar qual é a avaliação e quais os critérios. Se você muda os critérios, os resultados também mudam, né? Mas para além disso, isso a gente pode fazer um vídeo só de concurso em si, eu quero falar de uma coisa em específica de alguns concursos que eu vejo, que está ligada a outros temas que também vão aparecer aqui. Concursos que perguntam com quem você estudou. Eu acho isso muito engraçado. Por quê? Porque, claro que talvez tenham algumas outras considerações que eu ainda não esteja vendo, ou pela falta de experiência, afinal eu não tenho décadas e décadas fazendo concurso, organizando, vendo ou preparando. Então talvez seja um pouco disso por não ter essa perspectiva do outro lado. Mas se você tem um concurso onde você precisa de uma formação de quem foram seus professores durante a vida toda, isso me faz pensar que isso vai ser colocado em consideração na hora da avaliação. Posto isso, eu não consigo pensar que necessariamente seja uma coisa boa. Por quê? Porque afinal não era pra gente ir avaliar a música? Então o que vai mudar na avaliação se eu souber que você estudou com fulano de tal, com ciclano? Talvez possa ter uma questão de linhagem, não sei, mas isso me faz lembrar, isso me faz conectar com a relação que é muito forte que a gente pode ver aqui nos Estados Unidos das escolas privadas em comparação com as escolas públicas. Vale lembrar que ambas você tem que pagar. O público nos Estados Unidos não quer dizer gratuito, que muitas vezes a gente confunde isso no Brasil, porque são coisas que vêm juntos, mas não são coisas necessariamente a mesma coisa. Mas por que eu estou falando? Vou dar um exemplo da escola que eu estou hoje em dia, Stony Brook University. É uma faculdade, uma universidade que tem um departamento de música, onde muitos professores do departamento eles moram fora de Nova York, muitos até dos Estados Unidos, e dão aula em outros lugares. Então, em Stony Brook você tem professores que eles também dão aula na Manhattan, você tem professores que dão aula na Juilliard, você tem professores que vêm de Londres para dar aula, que vêm de Israel e tudo, e papapá. Só que o diploma não é tão forte do que outros. Por quê? Por uma questão, tem várias, mas economicamente falando, por uma questão de lobby. Como assim? Se você estudar em Stony Brook, com a mesma professora, você não vai ter o mesmo peso, a mesma concorrência no mercado de trabalho do que se você estudar, sei lá, na Juilliard com a mesma pessoa. Enfim, eu estou julgando isso, compartilhando com vocês, afinal esse é um canal de bastidores. Talvez um desabafo? Pode ser. E isso me faz, quando eu vejo os concursos que perguntam com que professor você estudou, me faz pensar, me faz conectar com esse fato do peso no mercado que as universidades têm. Por quê? Porque uma universidade particular, ela depende da avaliação pública, das pessoas verem ela como uma coisa boa para justificar você pagar $80 mil por ano. Uma universidade pública não tem tanto essa dependência, porque ela recebe mais fundos do governo e existem outras formas de custear. Então, uma particular não. Claro que também, de novo, são muitos detalhes aqui que a gente não vai entrar,
mas essa visão pública ela é muito importante. Como consequência de algumas características endogâmicas, para quem não sabe, isso é uma palavra que talvez eu vá usar muito, endogamia são seres que... Endogamia vem da ciência biológica, talvez? São seres que só reproduzem com seus pares. No caso, numa endogamia musical, são seres que só trabalham, contratam ou fazem coisas musicais com pessoas do mesmo contexto musical do que aqueles. Claro que isso é uma coisa até natural de assimilação, mas isso também entra com uma perpetuação e manutenção das mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas sempre. Enfim, eu sei que isso já é um tópico que vai fugindo de tudo, mas eu só queria comentar um pouco isso. Talvez um comentário, /desabafo, /pergunta. Eu fico assim, qual que é a real utilidade disso? De eu colocar num concurso quais são os professores que eu estou estudando? Porque, teoricamente, isso não faz diferença. Se isso não faz diferença, para que eles estão perguntando? Entendeu? E se faz diferença, é uma coisa extremamente suspeita. Então tá, quer dizer que se eu fizer aula com fulano de tal, a gente sabe que essas coisas acontecem em várias coisas, em outros concursos no Brasil, nos Estados Unidos, e seja lá onde for, mas eu sempre fico curioso e fico querendo saber a opinião das outras pessoas. E, de novo, isso para mim, eu usei a analogia das universidades públicas e particulares e a dependência delas da visão do público, porque para mim talvez são duas faces da mesma moeda, que aparecem em lugares diferentes, ou talvez sejam duas faces da mesma moeda, é isso, né? Mas é isso, gente, compartilhar com vocês, estou em processo, vira e mexe, uma vez a cada 2 anos, nesses últimos anos, assim, eu tenho feito concurso, não gosto de concurso, já está para falar sobre isso, mas quando eu faço, eu prefiro fazer concursos abertos, que não são de violão, por questões pessoais e questões de carreira. E aí eu acho muito engraçado quando alguns perguntam isso. Eu fico sempre com interrogação no ouvido. Mas é isso, me fala o que vocês acham sobre isso. Me falam se vocês já passaram por isso ou não. E é isso, gente. Obrigado. Até mais, até o próximo Bastidores e até logo. Beijo.